Os 4 Evangelhos. Mateus capítulo 26, versículos 31 a 35. Marcos capítulo 14, versículos 27 a 31. Lucas capítulo 22, versículos 31 a 38. Predições de Jesus. Predição da negação de Pedro. Mateus. Disse-lhes então Jesus: para todos vós serei esta noite uma ocasião de escândalo, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois que eu haja ressuscitado, vos precederei na Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda quando sejas para todos uma ocasião de escândalo, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Retrucou-lhe Pedro: ainda que me seja preciso morrer contigo, não te negarei. O mesmo disseram os outros discípulos. Marcos. Disse-lhes então Jesus: ser-vos-ei a todos esta noite uma ocasião de escândalo, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas, depois de haver ressuscitado, irei adiante de vós a Galiléia. Pedro lhe observou: ainda quando sejas para todos um motivo de escândalo, não o serás para mim. Jesus lhe replicou: em verdade te digo que, hoje mesmo, à noite, antes que o galo cante, antes que o galo tenha cantado 2 vezes, tu terás me negado 3. Pedro, com mais veemência, insistiu: ainda que me seja preciso morrer contigo, não te negarei. O mesmo disseram os outros. Lucas. Disse ainda o Senhor: Simão, Simão, Satanás vos reclamou a todos para joeirar-vos, como se faz ao trigo. Eu, porém, roguei por ti, a fim de que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te houveres convertido, fortalece teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo, assim para a prisão como para a morte. Disse-lhe então Jesus: declaro-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, sem que 3 vezes tenhas negado que me conheces. E perguntou-lhe em seguida: quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandália, porventura vos faltou alguma coisa? Eles responderam: nada. Disse-lhes então Jesus: pois agora tome a sua bolsa e o seu alforge aquele que os tiver, e aquele que não o tenha, venda a sua capa e compre uma espada. Porque eu vos declaro ser preciso também em mim se cumpra isto que está escrito. Ele foi incluído no rol dos celerados, porquanto o que de mim foi profetizado está prestes a cumprir-se. Eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Respondeu-lhes Jesus: basta. Jesus dá a ver de antemão a seus discípulos quão frágil é a vontade humana e quão pouco deve o homem contar com as suas próprias forças. Dizendo a Pedro: roguei por ti, mostra a todos que só na prece pode o homem encontrar amparo. Naquela ocasião, nenhum o compreendeu, tanto que nenhum recorreu a esse cordial da alma, pelo que todos faliram no momento do perigo. Foi uma lição para o futuro. Algumas explicações especiais se fazem necessárias.
Lucas, versículo 31. Dirigindo a Pedro estas palavras: Simão, Simão, Satanás vos reclamou a todos para joeirar-vos, como se faz ao trigo. Aludia Jesus à influência que sobre aquele apóstolo exerceria o temor dos acontecimentos que poderiam dar-se, aos maus pensamentos que lhe germinavam no coração e que, por vezes, o faziam deplorar ter enveredado por aquele caminho. Eram pensamentos fugazes que não chegavam a corporificar-se, mas que não escapavam ao olhar do Mestre. Pedro compreendia que um grande perigo os ameaçava, a eles e ao Mestre, e a fraqueza humana lhe fazia nascer no íntimo, de quando em quando, um vago sentimento de pesar por se haver exposto de tal modo. Lucas, versículos 35 e 36, as palavras constantes destes versículos objetivavam manter os discípulos em guarda contra os acontecimentos que sobreviveriam e fazer-lhes compreender que se aproximava o momento da luta. Falando-lhes da necessidade de se proverem de alforje, bolsa e espada, queria que compreendessem que iam entrar em ação e que cumpria se armassem, a fim de poderem resistir aos ataques. Vede que ainda essas palavras do Cristo são simbólicas, pois quando Pedro faz uso material de uma arma material, ele lhe ordena: embainha a tua espada, porquanto quem com a espada fere, com a espada será ferido. Isto é de molde a vos provar que naquele instante Jesus mais uma vez falava figuradamente a esses discípulos que não o compreenderam de pronto. Em espírito, o que ele assim lhes dizia era: aproxima-se o momento em que ireis percorrer a terra. Viajores, tomai cuidado para não ser escolhidos de surpresa. Despojai-vos de todas as paixões humanas, de todos os impulsos pessoais, de todos os interesses materiais. Jamais busqueis no caminho do céu um degrau para subirdes às coisas da terra. Sabeis qual o fim da viagem que ides empreender. Tomai, pois, todas as precauções, para que nada vos falte. Fazei provisão de ensinamentos, de moral e de exemplos. Sereis atacados, armai-vos para a defesa. As únicas armas, porém, de que devereis utilizar-vos são o amor e a caridade. Contendo um ensino, as palavras de Jesus eram ditas intencionalmente para servirem àquele momento e ao futuro. Assim, todos os que se esforçam por marchar nas pegadas do Mestre, por imitar a seus fiéis discípulos no apostolado da Era Nova, todos são apóstolos e se devem armar como os apóstolos do Cristo. Lucas, versículos 37 e 38. Pois vos declaro ser preciso que em mim se cumpra também isto que está escrito. Ele foi incluído no rol dos celerados, porquanto o que de mim foi profetizado está prestes a cumprir-se. Eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Respondeu-lhes Jesus: Basta. Basta. Preciso é que os acontecimentos materiais cumpram. As espadas não passavam de pretexto para um ensinamento. Não houvesse mais do que uma e bastara. Dissemos ainda há pouco, os apóstolos não apreenderam o sentido figurado das palavras de Jesus. Os sucessos é que lhes haviam de abrir o entendimento. De fato, eles
Os apóstolos, bem como a multidão, receberiam mais uma vez exemplos de caridade, de paciência e de poder no que ia passar e passou com a prisão do Mestre, com o ato de Pedro contra Malco e com a cura operada neste. Graças a Deus.